Beleza? Bom, pessoal, então vamos lá para esse aspecto das questões que envolvem o processo de execução, a começar com essa questão número 20, na página 61. Tá? Na página 61, vocês têm a questão número 20, que ela fala sobre esse tipo de processo, que é o processo de execução. Vamos lá. A questão número 20, ela fala que, quanto à execução no processo civil, a legislação sobre a matéria estabelece. A alternativa que foi considerada correta pela banca foi a letra C. Tá? A letra C. Na execução por quantia certa, os honorários advocatícios de 10% serão fixados de plano pelo juiz ao despachar a petição inicial, cujo valor será reduzido pela metade se o executado pagar integralmente o valor no prazo de 3 dias da citação, ou poderá ser elevado a 20%, quando rejeitados os embargos à execução ou quando não opostos, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente, conforme se constatar no final do procedimento executivo. Né? Então, esta é uma situação que vocês vão encontrar no artigo 827. O artigo 827 ele fala exatamente sobre isso. Tá? Tanto no caput, quanto nos parágrafos 1º e 2º. Tá? Então, o artigo 827 diz, o juiz, ao despachar inicial, fixará os honorários, 10%. Se o devedor paga em 3 dias, diminui para 5%. Se o devedor não paga em 3 dias, e ele apresenta embargos, ou se ele não paga em 3 dias, mas o processo demora, como é o caso aqui que vocês demoram, o juiz pode, aqui, no final do processo, aumentar esses honorários de 10% para 20%. Aqui, ó, no final do processo, então, bem aqui, ó, ele pode aumentar, pelo parágrafo 2º do artigo 827, ele pode aumentar para 20%. Por isso, a letra C era a que estava correta aqui, tá? Então, por que não é a letra A? A letra A diz, a penhora de crédito, representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á exclusivamente pela apreensão do documento. O artigo 856, o artigo 856, ele fala que, tá, especificamente, a penhora de crédito, que seja representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros, far-se-á pela apreensão de documento. Não fala em exclusivamente. Tá? O erro dessa alternativa A é o exclusivamente pela apreensão. O que quer dizer esse artigo 856? É o seguinte, vocês podem eventualmente ter que penhorar, tá? Tem que penhorar um crédito que o devedor tenha para receber em relação ao terceiro. Tá? Então, por exemplo, eu estou devendo para alguém, essa pessoa me executa, ela propõe uma execução. Mas o credor, ele sabe que eu vou receber um crédito. Eu vou receber um crédito, por exemplo, da Jéssica. A Jéssica está me devendo, né? E a pessoa sabe que a Jéssica está me devendo e que eu tenho na mão, eu, devedor, tenho na mão um cheque da Jéssica. Tá? Não tem? Voador? Tá? Mas enfim. O oficial, vocês são oficiais de justiça, vocês podem penhorar o crédito, eu sou devedor, então eu estou devendo, eu tenho que pagar a dívida, vocês têm que penhorar bens meus. Tá? Bens meus. Vocês podem penhorar o crédito que eu tenho para com a Jéssica? O artigo 856 diz que sim. Como é que vocês vão fazer isso? Se tiver um documento que represente esse crédito que eu tenho para receber, vocês vão fazer a apreensão do documento. Vocês vão apreender o documento. Tá? Seu Jair, olha aqui, eu vou apreender o cheque que o senhor tem para receber da Jéssica. Beleza. Então isso é uma forma. E aí depois tem que fazer duas coisas. Aliás, tem que fazer duas coisas também, né? Vocês vão ter que intimar a Jéssica, vão ter que procurar a Jéssica para dizer para ela não pagar. Olha aqui, ó. Dona Jéssica, a senhora não pague para o Jair. Por quê? Porque o dinheiro que a senhora ia pagar para o Jair, a senhora pague lá no processo tal, porque o Jair está devendo para o Joãozinho. Então você vai ter que pagar para o Joãozinho. E vai intimar a mim de que eu não posso praticar nenhum ato de disposição desse crédito. Então esse artigo 856 é um artigo que ele é clássico e ele, claro, ele trabalha com esse critério. Var-se-á pela apreensão. Mas o erro aqui está no exclusivamente pela apreensão. Porque não precisa ser apenas pela apreensão, pessoal.
Porque o crédito que eu tenha para receber não precisa ser apenas pela apreensão, tá? Porque eu posso ter um crédito para receber decorrente, por exemplo, de um precatório. Isso às vezes acontece, tá? Eu posso ter um crédito decorrente de um processo judicial. Várias vezes, vocês eventualmente vão ter que fazer penhora, por exemplo, de créditos da pessoa. A pessoa é herdeira num processo de inventário. E ela tem para receber uma herança. Vocês vão ter que fazer a penhora do direito de herança dela. Ela tem para receber uma herança lá. O pai dela morreu. E ela tem para receber uma herança. Só que ela, a filha, a pessoa, o filho, a filha, está devendo. Vocês vão fazer a penhora desse direito. Vocês vão a penhora desse valor, né? Vocês vão fazer essa penhora. E a pessoa não vai receber a herança. Quem vai receber a herança vai ser o credor. O credor vai ser vai receber esse direito. É possível, sem problema nenhum, tá? Então isso é o que vocês têm que cuidar. O problema é o exclusivamente pela apreensão de documentos. Não vai ser pela apreensão de documentos necessariamente, ok? Qual é o erro da alternativa B nessa questão 21, né? Nessa questão 20. Não constitui violação dos deveres da parte. A conduta do executado que intimado não indica ao juiz bens sujeitos à penhora. Pelo contrário, tá? Uma das possibilidades que tem dentro do processo de execução, está prevista no artigo 774, inciso 5º, é o juiz mandar intimar o devedor para que ele apresente onde estão os bens, quais são, e onde estão os bens que ele tem para poder pagar a dívida. Às vezes o sujeito coloca os bens em nome de terceiro, tá? Vocês vão encontrar isso na prática. O devedor que ele anda de caminhonete importada, ele mora em cobertura, nada está no nome dele. Nada está no nome dele. Tá? E aí vocês vão ter que fazer essa busca. Mas aí vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão poder penhorar a caminhonete se a caminhonete não está no nome dele? Não, você não pode fazer isso aí, porque senão isso é abuso de autoridade. Vocês vão ter que certificar. Olha, eu certifiquei que fui lá na casa do sujeito, o sujeito estava com uma caminhonete, assim, assim, assado, placa tal, beleza. O juiz, diante dessa informação de vocês, vai dizer, mas como é que o sujeito não paga, não tem nada a registrar o nome dele, mas o cara tem todo um nível de... De repente entra no Facebook, entra no Instagram, entra em rede social, verifica que o cara anda, que o cara viaja, o cara participa de festa, ou seja, tem um nível que é incompatível com aquilo que ele disse. Como é que ele não tem nada no nome dele e fica, né, tendo esse nível de riqueza? Aí o juiz pode fazer o quê? Artigo 774, inciso 5º. Ele pode mandar intimar o sujeito para dizer onde estão e quais são os bens que ele tem. Tá? Sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Sob pena de violação a esta conduta, essa lealdade. Que é passível de multa de até 20%. Tá? Passível de multa de até 20%. O artigo 774, ele permite que o juiz multe o devedor, o executado, por, então, omitir informações. Tá? Quem omite informações do juiz está sujeito a essa multa de até 20% do valor da dívida. Então, é o artigo 774. Então, o erro da letra B é quando diz assim, ó, não constitui violação. Constitui, sim, violação dos deveres da parte. A conduta do executado que intimado não indica ao juiz os bens sujeitos à penhora. Tá? Alternativa C está correta, alternativa D está incorreta. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da respectiva atualização, da respectiva avaliação, acrescida, né, das despesas decorrentes do leilão, inclusive honorários do leiloeiro. Bom, aqui a questão é a seguinte, pessoal. Aqui, ó, até que momento tem o devedor para ele poder pagar a dívida e evitar que saia o leilão dos bens? Até que momento ele tem no processo para poder pagar a dívida? Remir a execução, que está na alternativa D, é pagar a dívida. Pagar. Até que momento ele tem no processo para pagar? O artigo 826, ele diz que até aqui, ó. Até aqui, ó. Até aqui. O artigo 826. Antes da expropriação. Antes de acontecer a adjudicação ou a alienação, portanto, antes de acontecer o leilão, ele pode ir lá e pagar a dívida. E evitar o leilão.
e evitar que saia o leilão dos bens. Tá? Isso está aqui, ó. Então, antes de adjudicados ou alienados os bens. Então, até este momento ele pode fazer. Para ele fazer isso, o que ele precisa pagar? O que ele precisa depositar? Ele precisa depositar o valor da dívida, corrigido monetariamente, custas, juros, honorários e todas as despesas, inclusive se já foi marcado o leilão, as despesas com leilão. Isso está previsto no artigo 826. Tá? A única coisa que ele não precisa pagar são os honorários, a comissão para o leiloeiro. E aí é que está o erro da letra D. Porque a comissão do leiloeiro, ela só é paga por quem compra. Só que nesse caso não saiu a compra. Porque se evitou a compra. Quem paga a comissão do leiloeiro é quem arremata o bem. Quem vai no leilão e compra. Se não saiu compra, se não saiu o leilão, porque o sujeito conseguiu impedir, então não tem honorário de leilão. Essa é a casca de banana da letra D. Tá? Esse é o caso. Eu já tive situação, pessoal, no caso prático, de o leilão estar marcado para as 14 horas e a gente fechar um acordo e o sujeito pagar a dívida às 13 horas e 50 minutos. Faltando 10 minutos para começar. 10 minutos para começar. Né? Hã? Fortes emoções para o devedor, né? Eu era credor, para mim não tinha problema nenhum, né? Fortes emoções para o devedor. Agora, vocês imaginam o devedor, porque se sai o leilão e tinha gente para comprar. Tinha gente lá no leilão, lá no local onde aconteceu o leilão, tinha gente para comprar. Hã? Não, na verdade o sujeito pagou porque era uma situação que o imóvel já era o segundo leilão, né? O segundo leilão, porque são marcados dois, e no segundo leilão ele pode sair por até 50% do valor original. O valor. E era uma terra muito bem avaliada, muito bem localizada, né, bastante valorizada, e a própria avaliação estava um pouco abaixo do valor de mercado. Então o devedor ia ter duplo prejuízo, porque além de a avaliação estar um pouquinho abaixo do valor de mercado, né, e ele não tinha impugnado, quando sai no leilão ela pode sair por 50% daquele valor. Então, por exemplo, o valor da terra estava em 100, tinha sido avaliado por 80, e no segundo leilão podia sair por 40. Então vocês imaginem o custo que ele ia ter, né? Isso é possível na prática, e aí é que vem. Por isso ele tem essa válvula de escape do artigo 826, tá? Então a letra D está incorreta aqui. Alternativa E. São absolutamente impenhoráveis vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações. Isso aí não pode ser bloqueado para pagar dívida, né? Tá? Proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários profissional liberal, exceto para pagamento de prestação alimentícia. Tá? Onde é que está o erro? O absolutamente impenhoráveis. O absolutamente que está errado. Porque o artigo 833, isso aqui é uma relação de bens, pessoal, que o código ele considera que são essenciais para que o devedor sobreviva, né? Nesse caso, o salário, se ele é aposentado, então provento de aposentadoria, pensões, se ele é um profissional liberal, os honorários que ele recebe, um dentista, né, médico, advogado, arquiteto e tal, que são profissionais liberais, aqueles valores que eles recebem, eles não podem ser penhorados, porque eles têm caráter alimentar, serve para comer. Salvo para a própria pensão. Salvo se eles estão devendo, por exemplo, um filho. Aí pode ser penhorado, né? Sem problema nenhum. Tá? Mas aí, então, se é salvo, então não são absolutamente. Então o erro aqui, a casca de banana, dizer que são absolutamente, porque absolutamente não podia ser penhorado em nenhum caso. Então, nesse caso, eles são impenhoráveis, vírgula, exceto para prestação. Então o erro está no absolutamente. O artigo 833, especificamente aqui o inciso 4º, ele fala sobre esta situação. Beleza? Tá? Então essa é a brincadeira para vocês cuidarem. Pergunta do doutor Carlos. Se o devedor em 15 dias oferecer embargos à execução, ele resolveu não pagar, ele resolveu fazer isso aqui, ó. A terceira opção que ele tem, que é oferecer embargos à execução. Ele não paga, né? Também não oferece uma proposta para pagar parceladamente, ele resolve se defender, né? Ele tem 15 dias para fazer, no artigo 914, 915, e na verdade pelo artigo 919, ele não tem efeito suspensivo da execução.
Então, na verdade, a execução ela vai continuar, como não regra, não suspende a execução pelo 919, a execução vai continuar com a penhora de bens dele. Porque o fato de ele ter apresentado defesa não significa que ele, né, queira ou tenha essa defesa, ela seja uma defesa plausível. Porque às vezes o sujeito, ele oferece isso aqui só para tentar ganhar tempo. Tá? Só para tentar ganhar tempo. Ele deve, é aquela famosa, eu devo, não nego, pagarei quando puder e se puder não pagarei, né? Que é a famosa ideia do sujeito que, de repente, é visto nessa circunstância. Tem um amigo meu, uma vez ele estava sendo cobrado por um sujeito, começou as ligações, e aí ele estava indignado e disse para o sujeito, olha, eu quero te avisar só uma coisa, ó, tá? Eu estou meio complicado, estou com uma dificuldade financeira e eu tenho uma técnica para pagar os meus credores. Né? Que eles estão todos com o nome numa bacia, então todo mês eu tiro 1 ou 2 para pagar. Quero te avisar que o teu nome ainda não foi sorteado. Se eu não te paguei é porque o teu nome ainda não foi sorteado. Ele está na bacia. Mas se tu começar a continuar me ligando, eu vou tirar o teu nome da bacia, né? E aí sim tu não vai receber. Pronto, né? Essa é a questão. Então é mais ou menos isso. O sujeito que utiliza este propósito aqui para tentar, né, ganhar tempo. Às vezes alguns maus devedores fazem isso, né? Tá? Então, por isso que a regra é, apesar de ele apresentar essa defesa, esses embargos, em regra aqui não vai poder suspender. Então, o processo vai continuar com a penhora de bens, e se for o caso, com os demais atos. Tá? Certo? Vamos lá. Excelente pergunta, tá? A pergunta é, salário, pensão, a gente viu, não é impenhorável, exceto para pagamento de pensão alimentícia. Beleza. Essa é uma das exceções, ok? Parágrafo 2º, ele traz 2 exceções em que eu posso penhorar salário, eu posso penhorar pensões, eu posso penhorar aposentadoria, eu posso penhorar honorários. Tá? A primeira delas, excelente pergunta, a primeira delas é para pagamento de prestação alimentícia, ok? Que é a primeira exceção. Tá? 833, parágrafo 2º. A segunda exceção, aqui ó, as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. A pessoa que recebe mais do que 50 salários mínimos mensais, aí pode ser para outra dívida que não precisa ser necessariamente alimentar, né? Tá? Então são 2 exceções na ideia de impenhorabilidade de salários, impenhorabilidade de vencimentos, impenhorabilidade de todos isso aqui. Então, primeira para pagar a pensão, e a segunda se a pessoa recebe mais do que 50 salários mínimos por mês. Tá? Hoje o salário mínimo está 954, então a pessoa recebendo mais do que R$ 47.700 por mês, o que estiver acima de 47.700, o excedente, pode ser penhorado. Aí não precisa ser para pensão, pessoal. Pode ser para penhorado para pagar qualquer dívida, certo? Pode ser penhorado para pagar qualquer dívida. Claro que essa é uma realidade que a gente não encontra todo dia. Não é todo mundo que ganha mais do que R$ 47.700, né, por mês de salário. Mas se acontecer, o que estiver acima de 47.700, quer dizer, o que estiver acima de 50 salários mínimos, pode ser penhorado. Tá? Então é uma segunda exceção, excelente observação, né, que vocês vão encontrar nas exceções sobre penhora ou impenhorabilidade de salários, né, e outros elementos, ok? Tá? Voltando então lá, na página 61, pessoal, a questão número 21, tá? Na página 61, a questão número 21, ela é execução, Só que aqui, vejam, aqui, a devedora não é uma entidade qualquer. A devedora é a Fazenda Pública. Tá? Fazenda Pública. Aí vocês vejam aqui, ó, na execução cuja devedora seja a Fazenda Pública. Aí, tudo isso que a gente fez, que essa timeline que a gente fez, não vale. Por que não vale? Porque, pessoal, toda essa timeline que a gente fez do processo de execução, ela é porque o devedor, ele não pagou, ele recebeu 3 dias, ele não pagou, então vai ser feita a penhora e vai ser feita
a venda, a avaliação vai ser feita a venda dos bens. Só que a Fazenda Pública não tem como penhorar bens. Eu não tenho como penhorar. Por exemplo, eu tenho uma execução contra o município de Porto Alegre, eu não posso penhorar, né, o prédio da prefeitura municipal. Eu tenho uma execução contra o Estado do Rio Grande do Sul, eu não posso penhorar, né, a sede do governo do Estado, o Palácio Farroupilha, o Palácio Pilatini, enfim, né, não posso. Tá? Porque esses bens públicos, eles são, né, pela Constituição e pelo Código Civil, são impenhoráveis. São absolutamente impenhoráveis. Então, como é que eu faço para cobrar uma dívida da Fazenda Pública? Para cobrar uma dívida da Fazenda Pública, eu faço através exatamente daquelas requisições de pagamento, né, que são o precatório e a requisição de pequeno valor. Então, como é que funciona uma timeline? Uma timeline de um processo de execução cuja devedora seja a Fazenda Pública. Tá? Cuja devedora seja a Fazenda Pública. Neste caso, pessoal, se for um processo de execução de título extrajudicial, a Fazenda Pública ela vai ser citada para embargar em 30 dias. Ela vai ser citada direto para se defender, ela não vai ser citada para pagar. Porque ela não pode pagar espontaneamente. Ela vai ser citada para embargar. Se for um cumprimento de sentença, é uma sentença que condenou a Fazenda Pública a pagar tantos R$1.000 para a pessoa. O representante judicial, o advogado da Fazenda Pública, vai ser intimado para impugnar a execução, para impugnar o cumprimento em 30 dias, para se defender. Então, aqui é bem simples, aqui é bem fácil de entender o sistema das execuções contra a Fazenda Pública. As execuções contra a Fazenda Pública, elas vão ter um sistema bem mais simples do que este, porque vai acontecer da seguinte maneira, ó, tá? Execução, olha aqui, ó, por quantia certa, por isso que aqui eu coloquei, vocês lembram porque eu coloquei aqui, ó, execução por quantia certa contra particular, né? Execução contra, aqui, ó, execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Então nós vamos pegar aqui, ó, execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Dá o bizu aí, exatamente como é que funciona nesse caso. Contra a Fazenda Pública, tá? Então a Fazenda Pública. Nesse caso, se for contra a Fazenda Pública, aí fica fácil. Porque aí eu vou ter três artigos só que vão ser aplicados. O 534, o 535 e o 910. Tá? 534, 535 e o 910. Então vamos lá. Ó. Aqui, ó. Se for, olha aqui, ó, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença vai ser assim, ó. Cumprimento de sentença, tá? De sentença. Cumprimento de sentença, é requerido pelo vencedor, requerido pela parte, tá? Não é de ofício, aqui tem um erro no sistema, e várias questões dizem isso, que ele pode ser de ofício, não. Cumprimento de sentença, ele é requerido pela parte, que é o artigo 534, tá? 534. Então, olha aqui, ó. O representante judicial, representante judicial da Fazenda Pública é intimado para impugnar em 30 dias. Ok? Aí pode acontecer duas coisas, ó. Primeira, impugna. A segunda, não impugna. Não impugna, tá? Se não impugna, né? Então o que acontece? Ou impugna, se for rejeitado, se rejeitado, o que vai acontecer? Artigo 535. Olha aqui, artigo 535, parágrafo 3º, tá? 535 para o terceiro. Para impugnar, ele só pode alegar o que está no artigo 535. Tá? 535. Se ele rejeita a impugnação, o artigo 535 para o terceiro vai trazer as consequências. Olha aqui, ó. Tá? Precatório ou requisição de pequeno valor, que é para pagar em até 2 meses. Né? 2 meses. Ok?
que é o que 535 para a terceira. Então isso aí é bem simples, a gente visualiza, inclusive já fizemos essa timeline, né? Mas é só para visualizar, para vocês entenderem como é que funciona essa sistemática do cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. Agora, se for execução de título extrajudicial, pessoal, vocês só trocam, na verdade, vocês vão trocar poucas expressões, porque a sistemática é praticamente igual. Tá? A sistemática é praticamente igual. Como é que vai funcionar aí? Vai funcionar da seguinte maneira. Ó, tá? Se for execução de título extrajudicial, vai ter assim, ó, petição inicial, lá no artigo 910, ok? Aí o dispositivo muda, porque é o artigo 910 do CPC, tá? Então se for execução, olha aqui, ó, execução de título extrajudicial. Tá? Aí vem a petição inicial, aí vem a aí é citação do representante judicial, que é o advogado da Fazenda Pública, tá? Da Fazenda Pública, para quê? Para embargar a execução em 30 dias. Muito bem. Cita para embargar em 30 dias. Pode embargar? Pode. Pode não embargar? Pode também. Pode silenciar. E aí faz o quê? Olha aqui, ó. Faz a embargo. Então, olha aqui, ó. Primeiro, embarga. Segundo, não embarga. Tá? Segundo, não embarga. Se embarga e for rejeitado, aí automaticamente vocês vão cair para cá, né? Para este aspecto aqui, ó. Que vai dizer o quê? Né? Expede precatório ou RPV. Igual, praticamente igual, tá? Ou seja, tanto faz se é título extrajudicial quanto cumprimento de sentença, o procedimento é igual. A diferença é apenas em terminologia, porque aqui, ó, como é cumprimento de sentença, já tem um processo em andamento, vai ser intimado. E aí a defesa não vai ser embargos, vai ser para impugnação, que é o artigo 535. Tá? Mas o prazo é 30 dias. Aí impugna, né? E se for rejeitada, ou se não impugnar, pelo 535 para o terceiro, vem precatório ou requisição de pequeno valor. Aqui, na verdade, é título extrajudicial, vem petição inicial, aí é citação, porque é um processo novo. Que não é um processo que estava andando, que é o cumprimento de sentença. Cita aí não é impugna, é para embargar. Veja. Então, guardadas as proporções, vocês têm exatamente esse sistema aí, bem fácil, dentro desse aspecto. Beleza? Né? Se são aceitos os embargos, eles podem ter duas consequências. A primeira, né, a pergunta da colega é se são aceitos os embargos. Se os embargos forem aceitos, eles podem ter duas consequências. A primeira, eles extinguem completamente, ou a segunda, eles diminuem o valor da dívida. Porque tem dois tipos de embargos. Tem embargos que vão tentar extinguir totalmente, e tem embargos que vão extinguir apenas uma parte, no caso de alegar excesso de execução. Né? Isto, no caso de devedor normal, particular, os embargos, a defesa não suspende o andamento da execução. Na Fazenda Pública, os embargos necessariamente, né, eles suspendem de acordo com o tipo de matéria que for alegado. Se tu pegares, na verdade, o artigo 910, né, vamos pegar o artigo 910 para esclarecer isso, diz lá expressamente, lá no, não é o 910, o artigo 919, né? O artigo 919, parágrafo... Cadê o CAT aqui?
aqui, parágrafo 3º, ele diz que, na verdade, quando houver suspensão apenas de parte, né, a parte, o resto pode prosseguir. Isso aqui está não só no artigo 919, parágrafo 3º, como também no próprio artigo 535, que ele fala que expressamente, olha aqui, ó, tá, se a impugnação for apenas parcial, a parte não questionada será desde logo objeto de cumprimento, né? Então, eu tenho que ver o que a Fazenda Pública ela está alegando aqui, ó, na impugnação. Se a impugnação é total ou a impugnação é parcial. Se a impugnação é total, suspende totalmente. Se a impugnação é parcial, só em cima daquilo que foi impugnado, né? Tá? Então, isso aqui também tem um aspecto com relação ao que a Fazenda Pública alegou na matéria, tá? Então, vamos lá, pessoal, dar o bisu aqui, ó, na questão 21, para a gente, né, formalizar essa alternativa. Vejam, 4 alternativas não é o padrão da banca, né, não é o provável padrão da banca de vocês, mas serve para a gente entender as questões. A primeira afirmação: é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, hipótese em que será citada para opor embargos no prazo de 30 dias. Certo, né? Certo, é o artigo 910 do CPC, sem problema. Então essa afirmação está correta, afirmação número 1. Afirmação número 2. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública a obrigação de pagar a quantia certa, o exequente não precisará apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de débito. Errado. Essa afirmação está errada, porque se ele está cobrando uma quantia certa, ele tem que apresentar o cálculo dessa dívida. É o artigo 534, está esclarecido que ao requerer o cumprimento de sentença, o exequente apresentará um discriminativo do seu crédito, né, atualizado e tal, né, dentro desse critério. Afirmação número 3. Dentre as matérias que podem ser alegadas pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença, estão a ilegitimidade de parte, a inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução. Certo, essa afirmação está correta porque ela está reproduzindo exatamente o artigo 535, nos seus incisos 2º, 3º e 4º do CPC. Essas 3 matérias, né, ilegitimidade de parte no inciso 2º, inexigibilidade da obrigação no inciso 3º e excesso de execução no inciso 4º, estão aí dentro dessa questão, beleza? E a afirmação número 4, se a impugnação ao cumprimento da sentença for parcial, a parte não questionada não poderá ser, desde logo, objeto da execução. Errado, né? Errado. Na verdade, ela está errada pelo artigo 535, parágrafo 4º, tá? O artigo 535, parágrafo 4º. Aqui, na verdade, saiu errado. O que é? Aqui o 826, na verdade, artigo 535, parágrafo 4º. Tá? Aqui ela está incorreta, exatamente pelo 535, parágrafo 4º. Resultado, corretas apenas as afirmações 1 e 3, a resposta era a letra B, né? Era a letra B nesta alternativa aqui, ok?